Muito bem, estudo da lição número 7, a parte de quarta-feira. Vamos falar sobre Zaqueu, o fraudador. Aquele que era cobrador de impostos e que cobrava sempre a mais, e desse a mais ele tirava tudo aquilo que ele queria das pessoas. Tornou-se rico e tornou-se odiado de todas as pessoas. O melhor de toda essa história, da história de Zaqueu, é que Jesus escuta o clamor de um coração angustiado. Ele vai ao encontro deste coração e daí então pode resultar na salvação de uma pessoa. Foi o que aconteceu com Zaqueu. O Espírito Santo já havia convencido das coisas que ele estava fazendo e por isso ele resolveu que Jesus era a grande solução para a sua vida. De acordo com os historiadores, Jesus tinha que passar por Jericó, ao vir de Jerusalém. E Zaqueu, não se sabe como, soube dessa notícia e ele então procurou ver quem era Jesus. Subiu em um sicômoro e ali ficou aguardando. Esse homem podia ter até imaginado que foi coincidência Jesus passar pela mesma alameda onde ele estava sobre uma árvore para ver Jesus. Mais espantado ainda ficou quando Jesus parou, ouviu o clamor do coração dele e disse: Zaqueu, desce depressa. Foi uma surpresa muito grande para as pessoas ver aquele homem, sim, que era considerado rico, em cima de uma árvore como se fosse um moleque. E Jesus disse: eu hoje vou em tua casa. As pessoas não entenderam. Até criticaram Jesus porque Jesus estava indo na casa de um homem considerado pecador. As pessoas que cobravam impostos eram chamadas de publicanos. E eram, assim, pessoas que não eram, assim, benquistas na sociedade. Como se fosse, no tempo de Jesus, uma prostituta, como se fosse um escravo sem nenhum tipo de, consideração pela sociedade. Zaqueu, ele era rico, porque ele fraudava as pessoas. Por isso Jesus disse: me convém estar em tua casa. Jesus foi até a casa de Zaqueu. Podemos imaginar Jesus indo atrás de Zaqueu e Zaqueu indo à frente, todo pomposo, dizendo: siga-me, Jesus. Jesus foi até a casa de Zaqueu. A conversa não foi muito longa, mas Zaqueu, de um momento para outro, ele se levantou e disse: Jesus, eu resolvi uma coisa. Eu vou devolver tudo que eu roubei das pessoas. Eu vou dar metade para os pobres. Mas vamos à pergunta número 4, que diz o seguinte: de acordo com o relato, quais as diferenças entre Zaqueu, ou a atitude de Zaqueu e a atitude do jovem rico ao se encontrarem com Jesus? Vamos ao texto, Lucas 19, de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó e passando por ali, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro para ver Jesus, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus alegremente. E vendo as pessoas tudo isto, murmuravam, dizendo: esse Senhor, esse mestre, ele se hospeda na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para a pergunta entre Zaqueu e o jovem rico, qual a diferença na atitude dos dois ao procurarem Jesus? A resposta é: a diferença entre os dois com relação a Jesus é que a riqueza não era um ídolo para Zaqueu como era para o jovem rico, que se perdeu ao apegar-se aos seus bens materiais. A riqueza é algo bom, quando bem administrada e usada para o serviço do Senhor também. Quando a pessoa se apega de forma material àquilo que se chama riqueza, ele fica escravo da riqueza. Por isso, Zaqueu dava o maior valor aos relacionamentos, à paz espiritual, ao atendimento às pessoas do que ao dinheiro e às riquezas. É verdade, ele era um cobrador de impostos e ele tirava dessa profissão muito mais do que os romanos exigiam.
Havia uma cota de impostos para Jericó e Zaqueu duplicava, triplicava essa cota e o restante ficava para ele. Por isso, o Espírito Santo colocou no coração de Zaqueu que o que ele estava fazendo era algo errado e que ele deveria procurar Jesus. Tanto o jovem rico como Zaqueu, os dois procuraram Jesus, mas tiveram desfechos diferentes em sua história. Isso nos dá um alerta sobre nossos apegos pessoais, porque nós podemos estar nos apegando não apenas à riqueza, não apenas ao dinheiro, mas pode ser um vício, pode ser um pecado secreto, pode ser um relacionamento impuro, pode ser uma ansiedade de ter as coisas que nos afasta do Senhor Jesus por nossa própria vontade. E quando nos afastamos do Senhor Jesus Cristo, geralmente nós perdemos muito nesse afastamento. O jovem rico chegou animado diante de Jesus e saiu triste, porque a Bíblia diz que ele era dono de muitas riquezas. O Zaqueu chegou triste, humilde diante de Jesus, e ele fez uma boa escolha e o seu final foi um final feliz. Por isso, Jesus Cristo aceitou a proposta de Zaqueu. Jesus Cristo disse ao jovem rico: vende tudo e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus disse para Zaqueu: você precisa mudar. E Zaqueu disse: eu vou dar para os pobres. Então ele disse: Senhor Jesus Cristo, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Sabe o que é isso? É uma pessoa que não era apegada às riquezas, gostava da riqueza, mas ele não era apegado. E quando o Espírito Santo o convenceu, ele disse: eu darei aos pobres metade dos meus bens. O jovem rico não queria dar nada. Por isso, ele perdeu a chance de salvação diante do Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu no livro Desejo das Nações, na página 555, o seguinte: quando o jovem rico se retirou de Jesus, os discípulos ouviram o mestre dizer quão difícil é para os que confiam em suas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram então os discípulos: quem poderá salvar-se então? Agora, ao verem Zaqueu entregando-se tudo o que ele tinha para Jesus, por meio da graça divina, eles puderam assim contemplar e confirmar que um rico poderia entrar no reino dos céus. Por isso a conversão de Zaqueu foi tão importante. A lição da semana fala sobre as pessoas que ajudam os pequeninos irmãos de Jesus. Ajudar os pobres é muito importante. As duas histórias são muito importantes. A do jovem rico, que não quis dar nada para os pobres. A de Zaqueu, que resolveu dar metade dos seus bens para os pobres. Era uma vez um homem e perguntava sempre: por que Deus não me dá riqueza como dá para outras pessoas? Se eu fosse rico, eu faria muitas coisas para Deus, mas Deus não me dá riqueza. E ele trabalhava de forma suada, transpirava e era cansativo o seu trabalho. E vivia o dia inteiro reclamando: puxa vida, se eu fosse rico, eu não estaria nesse desespero que eu estou agora. O mendigo passou por ele e o viu reclamando. Disse: moço, o senhor reclama muito. Claro, eu não tenho nada, eu não tenho riqueza, eu queria ser rico. O homem disse: mas o senhor já é rico. Quem disse para o senhor que eu sou rico? Está brincando? Está me tirando por trouxa? Não, não. Olha, eu conheço um homem, eu ouvi conversando, eu sei onde ele mora. Ele disse que daria 2 milhões de dólares por um braço. O senhor não quer vender o braço direito do senhor para esse homem? Disse que tem um filho com problema e ele precisava de um braço. E os médicos disseram que pode implantar o braço no filho dele. Ele dá 2 milhões de dólares. Se o senhor quiser, eu vou agora lá dizer que o senhor vende o braço direito. De jeito nenhum. Está ficando maluco? Vender meu braço direito? Olha, eu vi outro homem conversando aqui, que eu ando muito pelas ruas. E eu fico prestando atenção na conversa das pessoas. Eu vi um outro homem muito rico dizendo que a filha está perdendo a visão. Ela está tendo problema na córnea. E ele dá 5 milhões pelas 2 vistas do senhor. Se o senhor quiser, eu vou lá agora. Disse: nem pensar, meus olhos não estão à venda. Então o mendigo disse: viu como o senhor não presta atenção nas coisas? O senhor tem uma riqueza, o senhor tem 7 milhões só nos olhos e no braço direito. E o senhor reclama que o senhor não tem riqueza? Olha quanta riqueza Deus deu ao Senhor. Jesus Cristo disse que as pessoas não podem se preocupar muito com as riquezas. Ele até contou a parábola do semeador. E ele disse que caiu uma semente num lugar.
E Jesus diz o seguinte: os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. A semente que caiu no meio dos espinhos. Esses espinhos representam o amor às riquezas, o amor às coisas materiais, que sufocam a palavra de Deus, e a pessoa não prospera espiritualmente, se torna pobre espiritual. Por isso, a história de Zaqueu nos mostra que só Jesus na vida nos torna felizes. Essas duas histórias, o jovem rico e Zaqueu, são histórias importantes. Mostra um apegado às riquezas e o outro se desvencilhando do que era material para apegar-se a Jesus, a juntar tesouros no céu e cuidar dos pequeninos irmãos. Jesus advertiu: quando vier o Filho do Homem e separar os perdidos dos salvos, como o pastor separa os bodes das ovelhas, ele vai dizer para os que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, porque vocês cuidaram dos meus pequeninos irmãos. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos a sermos como Zaqueu, desprendidos, para que possamos não só sermos fiéis, como também ajudarmos os pequeninos irmãos. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tenha uma excelente quarta-feira. Amém.